Agora a gente muda um pouco de assunto, depois a gente fala mais de economia. Agora a gente vai falar do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Porque ele ameaçou prender o ex-ministro Aldo Rebelo por desacato durante depoimento sobre o plano de golpe de Estado no país. Quem vai trazer os detalhes desse momento é o Pedro Teixeira. Boa tarde, Pedro. Tudo bem, Débora? Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Eu, inclusive, estava acompanhando esta audiência em que o Aldo Rebelo está prestando esclarecimentos como testemunha apresentada pela defesa do almirante Almir Garnier, que é um dos réus nesta suposta trama golpista. Aldo Rebelo foi ministro da Defesa durante os anos de 2015 e 2016 e teve o almirante Almir Garnier como seu principal auxiliar ali no Ministério. Muito por conta disso, ele foi apresentado como um integrante da defesa, como uma testemunha da defesa do almirante. Em determinado momento, o advogado do almirante Almir Garnier, o Demóstenes Torres, questionou o Aldo Rebelo se seria possível que o comandante da Marinha colocasse à disposição as tropas da Marinha para um eventual golpe de Estado. Aí o Rebelo disse o seguinte, eu vou ler textualmente o que foi dito pelo ex-ministro. É preciso levar em conta que na língua portuguesa conhecemos aquilo que é a força de expressão. Ela nunca pode ser tomada literalmente. Ao longo dessa explicação, o ministro Alexandre de Moraes interrompeu o ex-ministro Aldo Rebelo e disse o seguinte: o senhor estava na reunião quando ele falou isso? O Aldo Rebelo disse, não. O Moraes então respondeu, então o senhor não tem condições de avaliar o teor da língua portuguesa naquele caso. Atenha-se aos fatos. Aí o ex-ministro disse o seguinte, a minha apreciação da língua portuguesa é minha, não vou admitir censura. Logo depois, o ministro Alexandre de Moraes ameaçou prender o ex-ministro por desacato ali naquele momento em que ele estava prestando esclarecimentos. Depois disso, o depoimento está rolando até agora normalmente, sem nenhum outro desentendimento entre os envolvidos nestes depoimentos. Estão acompanhando os depoimentos os advogados de defesa dos réus do núcleo 1 da suposta trama golpista. O depoimento é conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, também com a participação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. A gente vai seguir acompanhando. Este é o último depoimento da tarde de hoje, viu, Débora? Já foram ouvidos o ex-vice-presidente da República, hoje senador Hamilton Mourão, Alex Minucci, que é coronel e foi apresentado como testemunha pela defesa do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o general Augusto Heleno. O comandante da Marinha, Sampaio Olsen, que é testemunha apresentada pelo ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, no depoimento do atual comandante, ele apenas fez esclarecimento sobre o processo de transição entre o Garnier e ele. Quando ele tomou posse, o almirante não compareceu à cerimônia de posse, isso que tradicionalmente acontece quando é trocado o comando da Marinha. Estes são os depoimentos marcados para a tarde de hoje, viu, Débora? E com este acontecimento, este desentendimento entre o ministro Alexandre de Moraes e o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo. Volto com vocês. Muito obrigada, Pedro Teixeira, por enquanto que segue acompanhando, então, tudo o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Bom trabalho para você, até já já. Vou chamar o Theo Cury, nosso analista, para a gente falar. Olha, não é a primeira vez que a chapa esquenta durante esse processo, né? Tanto nos julgamentos para a admissão das denúncias, agora nas oitivas das testemunhas. A gente vê que a necessidade dos ministros do Supremo, do relator do caso, em manter ali a seriedade, não deixar ser um circo político, enfim. Mas, por outro lado, as defesas dos acusados, até das testemunhas, não estão gostando muito desse estilo, né, Theo?
É isso. E aí, essa expressão que você usou da chapa esquentar, por exemplo, o ex-ministro ia fazer uma observação como fez nesse depoimento. Então, ele pega ali o termo e diz que não dá para se ater à literalidade ao responder à indagação do advogado do ex-comandante da Marinha, que é investigado, foi denunciado e se tornou réu no âmbito dessa ação penal da trama golpista no final do governo de Jair Bolsonaro. A grande pergunta é com relação a ele ter colocado as tropas da Marinha à disposição. E aí o Aldo Rebelo fala que na língua portuguesa não dá para tomar na literalidade tudo o que é dito. E aí o ministro Alexandre de Moraes, no meio do caminho, pergunta se ele estava presente na reunião. Ele disse que não estava, mas a apreciação da língua portuguesa não leva em conta a participação ou não. Isso fez com que o ministro mandasse ele se ater às perguntas. Ele disse que não ia aceitar censura. Isso irritou o ministro Alexandre de Moraes, que é acusado de promover censura por meio de suas decisões, principalmente decisões que dizem respeito à liberdade de expressão, publicações feitas nas redes sociais, principalmente por parte da direita e mais especificamente por bolsonaristas. Os próprios aliados do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, costumam capitanear essas críticas. Faz com que o clima esquente dentro da primeira turma do STF. Não é a primeira vez, é uma tentativa de manter controle com relação ao que está acontecendo. Obviamente, o uso da expressão censura desperta esse gatilho para que o ministro reaja dessa forma, traz essa possibilidade de prisão por desacato durante o julgamento, manda ele se comportar, ele diz que está se comportando, enfim. Depois desse momento de tensão, parece que continuou normalmente a sessão. Mas fato é que nessas audiências, obviamente, os ânimos estão mais aflorados. E isso já aconteceu em outra ocasião. A gente viu, por exemplo, um dos advogados que teve de ser retirado. Ele não tinha o credenciamento para aquele dia específico do julgamento, porque o seu cliente não estava lá. No final das contas, desrespeitou. O segurança foi preso por desacato, depois foi liberado. Então, esse é o clima desse julgamento, que obviamente tem uma série de nuances, mas isso acaba sendo marcado e nessas audiências com os depoimentos, isso ainda fica mais marcante quando pessoas de fora são trazidas, pessoas que são trazidas na condição de testemunha. Então, as pessoas também não estão acostumadas com o processo, com o andamento desse processo e em lidar e responder a esses questionamentos por lá. Olá! Hoje a gente vai fundo aqui nos trechos do relatório final da CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre aqueles atos de 8 de janeiro de 2023. Oi. O plano é tentar entender o principal, né? O que rolou, o contexto todo e o que a investigação do Congresso concluiu. Vamos lá. Abrir essa caixa. É um documento, assim, bem denso, né? Mas fundamental. Ele busca jogar uma luz num evento que, bom, mexeu com as estruturas da democracia brasileira. Tem essa dupla função. Investigar e, claro, tornar público o que se apurou. Entendi. Cobre um monte de coisa, desde como foi financiado, organizado, até as falhas de segurança, as responsabilidades que foram apontadas ali. Certo. E o relatório já começa descrevendo um clima assim de tensão bem forte depois das eleições de 2022, né? Sim, total. Fala daquela contestação toda dos resultados, da montagem dos acampamentos na frente dos quartéis. Aquele em Brasília, no QG do Exército, ficou bem famoso. Exato. E também de uma campanha persistente contra as urnas eletrônicas e contra instituições como o STF e o TSE. O relatório diz que isso foi, crucial para mobilizar o pessoal. Exatamente. E um ponto que o relatório explora bem é essa ideia de uma estratégia de, abre aspas, cupinização da democracia, sabe? Cupinização? Como assim? Não só atacar de frente, mas ir corroendo por dentro, sabe? Minando a confiança do público nas instituições. Um pouco como cupim que destrói a madeira devagarinho, sem alarde. Nossa. E o relatório liga isso direto com a disseminação de desinformação, com uma fala muito agressiva, que usava aquele tal de viés de confirmação nas redes sociais, né? Para radicalizar mesmo a parte da população. E como essa mobilização toda aconteceu na prática? Como chamaram as pessoas, como financiaram para levar todo mundo para Brasília? Olha, a CPMI foi atrás disso.
O relatório mostra as convocações online, aquelas imagens tipo tomada de Brasília, levante dos manés. Lembro disso. Detalha a organização das caravanas, ônibus, caminhões vindo de vários estados. Cita Mato Grosso, Paraná, por exemplo. E aí entra o financiamento, né? Nomes que o relatório liga ao agronegócio, ao garimpo ilegal. Até menciona grupos mais específicos, tipo os CACs, caçadores, atiradores e colecionadores. E tem aquele caso do George Washington, da compra de munição que foi rastreada até postos de gasolina, para mostrar essa rede de apoio, né? Entendi. Aí a gente chega no dia 8 de janeiro mesmo. O relatório narra ali a descida do pessoal pela esplanada, aí o rompimento das barreiras da polícia e a invasão, a depredação dos prédios dos três poderes. Mas o ponto que parece mais crítico ali é a falha na segurança, né? Sem dúvida. Aí o relatório é bem duro, sabe? Aponta várias falhas. O protocolo de ações integradas, o PAI, que é o plano de segurança para essas situações, Sim. teria sido alterado e depois descumprido pela chefia da segurança pública do DF e pela PM do DF. O número de policiais na esplanada era visivelmente baixo e mal posicionado, segundo o relatório. E tem a questão da atitude de alguns policiais também, né? Aquelas imagens que circularam, uma aparente lentidão, uma leniência que contrasta muito com outros que resistiram bravamente, como aquela policial Marcela Pino que foi agredida. Isso, o relatório destaca esse contraste e vai além, aponta falhas bem graves no GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, que cuida da segurança presidencial. Mesmo com alertas, Pois é. Mesmo com alertas claros da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, falando dos riscos altos, essa informação parece que não circulou como devia lá dentro. O plano escudo para proteger o Planalto foi ativado muito tarde e ainda tem a questão do Exército, né? O papel deles na proteção do acampamento no QG, que dificultou desmontar aquilo antes. é muita coisa. E isso tudo levanta aquela pergunta, né? Foi só incompetência ou teve algo mais? O relatório chega a sugerir omissão de propósito? Olha, o relatório levanta indícios que sim sugerem uma possível omissão intencional em alguns setores da segurança do DF e do GSI. Não é que ele afirme o crime, porque isso é papel da justiça, né? Mas a CPMI apresenta elementos, com base no que apurou, que apontam para essa possibilidade. Inclusive a tensão que existia entre a PM e o Exército naquele dia. E nomes. O relatório aponta responsáveis diretos, pessoas específicas. Sim, ele individualiza as condutas, aponta responsabilidades para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Por exemplo, cita a campanha contra o sistema eleitoral, a retórica que o relatório chama de golpista e a tal minuta do golpe. Aquela encontrada com o ex-ministro Anderson Torres. Exato. E também no celular do ajudante de ordens dele, Mauro Cid, o próprio Anderson Torres é responsabilizado pela CPMI. Citam o Silvinei Vasquez, ex-diretor da PRF, não só por aquelas operações no dia da eleição, mas por suspeitas em contratos. E também, claro, comandantes da PMDF e oficiais do GSI pelas falhas na segurança. Essa minuta do golpe deu muito o que falar. Com certeza. Era um documento que basicamente traçava um plano para impedir a posse do presidente eleito. O relatório trata isso como uma evidência muito grave e é importante dizer, o relatório não só descreve os fatos, ele tenta enquadrar legalmente, sabe? Sugere que podem ter ocorrido crimes bem sérios ali, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, mostra o peso do que foi investigado. Então, para a gente amarrar aqui, o que fica dessa análise toda do relatório? Parece que ele descreve um ataque bem articulado à democracia, que foi alimentado por anos de desinformação e que só foi possível por causa de falhas institucionais muito sérias naquele dia específico. Exatamente. Acho que o ponto central é esse. A vulnerabilidade das nossas instituições quando elas sofrem esses ataques coordenados e talvez o mais perigoso, quando existe uma erosão por dentro da confiança, do cumprimento do dever. Complicado. Pois é. E isso deixa a gente com uma reflexão importante que vem das próprias recomendações do relatório, né? Se a nossa democracia depende tanto da informação correta, da confiança nas instituições, como é que a gente pode, cada um de nós e como sociedade, fortalecer as defesas contra a desinformação, contra a radicalização, especialmente nesse mundo digital tão polarizado que a gente vive hoje?
Fica a pergunta, né?